Olá, vamos dar sequência ao Teorema de Lagrange. Hoje vamos falar das consequências do Teorema de Lagrange. Nós temos 5 corolários, né, referente a esse teorema. Bom, aqui nós temos, eu passei 3 corolários, depois eu faço os outros, né? Mas veja bem, o primeiro, nós temos um grupo finito e há um elemento em G. Então a ordem de A divide a ordem de G, né? Lembrando que o que é o Teorema de Lagrange? O Teorema de Lagrange diz, né, você pega um grupo finito e H é um subgrupo de G. Então a ordem de H divide a ordem de G. Por que esse aqui é uma consequência? Veja bem, porque quem é a ordem do elemento A? Só lembrando, a ordem de A é igual à ordem do gerado por A, né? E nós vimos que todo gerado por um elemento, se eu pego um elemento dentro de um grupo e faço o gerado dele, esse gerado aqui é um subgrupo de G. Por isso que, então, a ordem de A é igual à ordem desse subgrupo, né? Então, a ordem de A divide a ordem de G. A segunda consequência diz o seguinte: se você pegar um subgrupo finito de ordem n, e há um elemento, né, o G tem ordem n, e há um elemento de G. Então, A elevado a n tem que ser o elemento neutro de G. Então, sempre é assim. Se ele é de ordem finita, então A elevado à ordem do grupo vai ser sempre o elemento neutro do grupo. E o terceiro, todo grupo de ordem prima, né, se o G é finito e tem ordem prima, né, então esse grupo é G. Esse grupo G é cíclico. Só lembrando o que é grupo cíclico. G é cíclico se existir um elemento dentro dele que o gerado é o próprio grupo, né? Só para lembrar, então, esse daqui é formado por todas as potências, né? Aí que vai ser o A0, que é o próprio elemento neutro. Aí vamos ter o A1 até no caso aqui, ordem P, então P menos 1, certo? E aí todos esses aqui é de ordem prima, então esse aqui vai ser o próprio grupo G. Tá? Bom, vamos dando sequência às consequências do Teorema de Lagrange. Nós temos mais 2 resultados, né? Mais 2 aqui. O primeiro é conhecido como pequeno teorema de Fermat e o segundo é conhecido como teorema de Euler. O teorema de Fermat diz o seguinte: se você pega um número primo, um inteiro, tal que esse inteiro não divide P. Deixa eu só confirmar. Isso, ok. A não divide P. Então, A elevado a P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P. O que significa congruente módulo P? Significa que A elevado a P menos 1 é um múltiplo, né? Aqui, sei lá, digamos que nós temos um K vai usar aqui, um T vezes P e esse T um inteiro, tá certo? Então, significa ser congruente, né? O corolário 5, que é o teorema de Euler, ou melhor, teorema de Euler, né? Aqui eu pego um inteiro maior que 1, né? Um inteiro maior que 1, há um número qualquer inteiro, mas desde que o MDC entre A e N seja igual a 1. Então, A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N. Esse φ de N, na verdade, faltou aqui. É a ordem desse conjunto aqui, é o número de elementos desse conjunto. Aqui eu pego o conjunto dos inteiros que estão nesse intervalo, né? Tal que o MDC entre K e N é igual a 1. Este aqui
se você observar, é um caso particular do teorema de Fermat. Então, esse teorema de Euler é um caso particular do teorema de Fermat. E com isso nós terminamos essa aula, né, sobre as consequências do teorema de Fermat.